Fala, Tricolada! Vitória Fluminense! Amigo, porra, que jogo complicado, hein, irmão? O jogo tava difícil, tava enjoado, um árbitro chato, jogo picado. Porra, o árbitro Muqueira teve pênalti ali no JK no início do jogo, pênalti no Cano que o cara não deu, teve um pênalti claríssimo, mais claro ainda, em cima do Arias no segundo tempo, com os 40 minutos do segundo tempo, o camarada também não deu. Cara complicado. Dando amarelo, deu amarelo pro André, deu amarelo pro Samuel Xavier. Samuel tá fora do jogo contra o Vasco após a data FIFA no dia 16. Tá fora do clássico, nosso lateral. O cartão que ele deu no André foi um absurdo. O André isolou a bola pra lateral numa dividida. Ele deu falta, achou que foi falta do André e ainda deu cartão amarelo. Muito ruim o árbitro. Expulsou o preparador físico do Fluminense, deu amarelo pro Fernando Diniz, o cara amarrou o jogo de uma tal maneira, o Fluminense não conseguia jogar, o Fluminense com muita dificuldade, mesmo com aquela formação que deu certo contra o Olímpia, de 2 jogadores no meio e 4 no ataque, o André e o Alexander, principalmente o Alexander, não conseguiram fazer com que essa transição fosse rápida. Os 2 volantes ali não conseguiram que essa bola chegasse com velocidade aos atacantes. Então o JK sofreu, o Cano sofreu. Para piorar, o Arias que estava aberto pelo lado direito afunilou muito e atuou muito pelo lado esquerdo, entrando no setor do Keno, dando problema. Tem que jogar mais aberto, tem que jogar equilibrando as ações ofensivas, como fez no jogo contra o Olímpia. O que deu certo no jogo anterior não deu certo hoje, principalmente essa transição e também um adversário bem mais difícil do que o Olímpia do Paraguai, né? Vamos dizer que a equipe do Fortaleza é muito bem treinada pelo Vojvoda, tem muito mais recursos, e o Fluminense teve muita dificuldade, tanto que o destaque do jogo, o melhor em campo, foi, para minha opinião, foi o goleiro Fábio. Fez grandes defesas, salvou o Fluminense aí de ter empatado essa partida ou até perdido. Disparado aí, até pela TV, a TV Globo deu o troféu para ele de melhor em campo. Então um jogo muito complicado para o Fluminense, mas o Fluminense soube sofrer. As alterações do Fernando Diniz, as 2 primeiras não deram efeito, principalmente a entrada do Daniel e do Martinelli. O Martinelli chegou, fez aquela função dele ali no meio de campo, que é boa, né? O Felipe Melo saiu com 12 minutos de jogo, o André foi puxado para a zaga e o Martinelli ficou ali praticamente na frente dos zagueiros. Mas o Daniel, que entrou no meio de campo para dar uma criação de jogadas, já que não tínhamos o Cano, né? O Cano foi poupado porque recebeu uma pancada no joelho, o Nino também não atuou porque está com desgaste físico. Então o Daniel entrou no segundo tempo para fazer... Deixa eu ver quantos minutos o Daniel entrou, eu anotei aqui. Acho que entrou com 12 minutos o Daniel. Então ele teve tempo suficiente no segundo tempo para dar uma melhorada nesse meio do campo do Fluminense, fazer a bola rodar, receber, girar, distribuir o jogo, fazer com que essa bola chegasse nos atacantes, chegasse no Cano, chegasse no JK, no Arias e no Keno. E o Daniel não conseguiu fazer isso, atuação bem abaixo do esperado. Até agora, na minha opinião, o Daniel voltou para o Fluminense, não apresentou nada que desse proveito nesse retorno dele ao Fluminense. Fernando Diniz pensou uma coisa e no campo o Daniel apresentou outra completamente diferente. A dificuldade continuou. Fortaleza tendo suas oportunidades, tendo suas chances, o goleiro Fábio salvando, e o Fluminense com muita dificuldade no terço final. E também o Fernando Diniz reclamou muito durante o jogo na lentidão da transição do Fluminense, do meio de campo, da defesa, meio de campo e ataque. Essa bola chegou com muita lentidão e a equipe do Fortaleza, muito bem treinada, começou a limar o Fluminense nisso aí. Aí teve a saída, né? O Felipe Melo saiu, o André foi para a zaga, o Alexander, que não fez um bom jogo, saiu para a entrada do Daniel para melhorar esse meio de campo. Aí o Fluminense teve uma outra alteração, o Fernando Diniz colocou o Lima no lugar do Keno, porque as 2 alterações anteriores aos 12 minutos não surtiram efeito. Aí ele tentou outras com o Lima no meio de campo e a saída do Keno no ataque, aí diminuiu um atacante, ele tirou um outro atacante também aos 25. Aí ele tirou o Keno e tirou o Cano da função de centroavante, colocando o Léo Fernandes. E o Léo Fernandes, que olha que interessante, o Léo Fernandes ele entrou no meio de campo
não sei se foi desobedecendo alguma orientação do Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz, a câmera mostrou claramente um momento o Fernando Diniz gritando: Léo, Léo, é aqui, apontando para a ponta direita. Aí o Léo Fernandes foi para a ponta direita. Quando ele foi para a ponta direita, aí ele deu uma sumida do jogo. Antes dessa orientação do Fernando Diniz apontando para ele jogar na ponta direita, ele estava indo muito bem no meio, distribuindo, fazendo aquilo que o Daniel não estava conseguindo fazer, que é distribuir o jogo, chamar a responsabilidade, pedir bola. O Léo Fernandes entrou muito bem. Tanto que na enquete do canal eu coloquei para você quem foi os melhores em campo. Eu coloquei o Léo Fernandes porque ele entrou bem aos 25 minutos no lugar do Cano. E ele entrou praticamente criando, assumindo essa responsabilidade de fazer essa bola chegar nos atacantes. E ele conseguiu, participou de tabelas, jogadas de distribuição do jogo, mas infelizmente o Fernando Diniz, Léo, é aqui. Aí engessou o garoto ali na ponta direita. Ele deu até um passe interessante de calcanhar e tudo, uma pena. Queria ver mais o Léo centralizado, participando mais do jogo. Aos 33 ele também colocou o Lelê no lugar do JK. Ele perdeu um gol de frente pro goleiro. Perdeu, né? O camarada chegou e roubou o doce dele ali na hora dele finalizar. O Fluminense com muita dificuldade para chegar, de ser perigoso. A equipe do Fortaleza chutou mais vezes do que o Fluminense. O Fluminense teve mais posse de bola, mas essas posses de bola que o Fluminense teve nesse jogo não surtiram efeito e não levaram o Fluminense a criar oportunidades e lances perigosos. Vamos ser sinceros, né? O goleiro do Fortaleza não fez grandes defesas, não salvou o time como o Fábio salvou. Se você ver o trabalho que o Fábio teve e o goleiro do Fortaleza, o Fábio trabalhou muito mais do que o goleiro do Fortaleza. O Fluminense não conseguia criar oportunidades em que o chute, em que os arremates fossem na meta, na direção do goleiro do Fortaleza, exigindo que o goleiro do Fortaleza trabalhasse. Para você ver como o Fluminense não fez um bom jogo. Mas um time que está com uma estrela, que o Fluminense está, o time que tem a capacidade de resolver esses problemas, aos 46 minutos surgiu uma jogada do Lima, ele corta, ele chuta, a bola bate na zaga, vem para fora da área e acontece o inesperado. O lateral esquerdo, Diogo Barbosa, de perna direita, solta um pancadão de fora da área, a bola entra lá no cantinho, 1-0 Fluminense, 3 pontos na conta. Se a gente falar, o Fluminense mereceu a vitória, vou falar para você, não. Pelos números, pelas oportunidades criadas, se você vê os melhores momentos, quem teve as grandes oportunidades foi o Fortaleza. Quem foi o melhor em campo foi o goleiro do Fluminense, mas está lá, 1-0 Fluminense, gol do Diogo Barbosa aos 46 minutos. É isso aí, fecha a régua e 3 pontos na conta do Fluminense. O Fluminense permanece em 5º lugar, porque Grêmio e Flamengo venceram. Palmeiras empatou o seu jogo, isso é bom. A diferença do Fluminense pro Botafogo deu uma diminuída. Eu nunca perco a minha esperança, eu sei que é difícil. Mas tá aí, pelo menos a vitória Fluminense, pra gente continuar com esse costume de sair vitorioso das partidas, né? A vitória vicia a gente. E é assim que um time grande tem que fazer. Jogando bem ou jogando mal, os 3 pontos tem que estar na caixa, tem que estar na conta do Fluminense. 3 pontos pro tricolor. Vitória importantíssima, porque o jogo é mando nosso. Nós perdemos de 4-2 lá no Castelão. No jogo da volta temos que vencer, independente se fosse no Maracanã ou em Volta Redonda. Acho que até se o jogo fosse no Maracanã, o Fluminense poderia até ter um jogo mais tranquilo do que foi lá em Volta Redonda. Gramado muito ruim, bola quicando toda hora. Que gramado ruim esse de Volta Redonda. Se for para jogar num campo ruim desse, joga lá no Engenhão, conversa com o Botafogo. E a arbitragem muquirana, repito, 2 pênaltis não dados, um no JK e outro no Cano. E aos 40 minutos, um pênalti claro em cima do Arias, que ele também não deu. Muito ruim, amarelando os jogadores do Fluminense, tirando os jogadores do próximo jogo e irritando quem estava assistindo e quem estava dentro de campo. Que árbitro ruim! Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo.